Lente Esportiva ao vivo, nessa segunda-feira, dia 2 de março, né? O ano aí passando rápido, Rogério Domingues. Bom, boa noite, amigo. Hoje nós vamos falar do pós-derby, não é isso mesmo? Juliana, muito boa noite para você de casa. Eu vi muita gente comentando lá no Facebook do derby, vamos pegar eles de novo. Olha, eu perdi as contas aqui dos convidados, e um dá beijinho no outro, eu perdi. Não tem nada de derby aqui, é paz e amor nos dois aqui, né, Juliana? É isso mesmo. Tão de boa, tão no maior love aqui. Né? Então, aqui, né? Hoje o negócio aqui é um bate-papo muito tranquilo, muito gostoso, muito bacana. Então, você vai ver tem um monte de VT aqui hoje a perder de vista. Então, o programa está muito futebol, além da conta. E a gente foi bem espertos aí, trouxemos grandes nomes aí dos clubes que jogaram nos dois clubes. Então, isso que é o bacana. Por isso que nenhum vai puxar tanta sardinha pro outro. Aí você não sabe. Isso você não sabe ainda. Então, você que está em casa, confira aí o pós-derby entre União Barbarense e Rio Branco. É claro que vocês já sabem que nessa União levou a melhor. Mais uma vez o Dário Furlan, feliz da vida, invicto, né, em cima aí, desde que ele está à frente da presidência. Ele disse que só perdeu um jogo. Você sabe que o Dário Furlan não ia ficar feliz se ele acordasse cabeludo, mas como ele ganhou o derby, ele está mais contente que acordar cabeludo. Os contatos para vocês do nosso WhatsApp, que é o 99288-1724. Pode ligar para nós no 3603-8231, 3603-8231. Pode mandar um e-mail no alvivo@net.com.br. Twittar com a gente é no @Lente Esportiva e pode acompanhar a gente via Facebook, Rogério. Lá no Facebook temos um link ao vivo, onde você acompanha tudo o que está acontecendo aqui em tempo real, para quem não tem aí a sintonia do Net Cidade na sua cidade. Isso é o caso de um dos meus amigos que eu comentei lá na semana passada, quando a gente deu lá aqueles créditos para o Juventus, e o Juventus que agora lidera aí a A3, e a gente ganhou aqui, Rogério, uma camisa do torcedor do moleque travesso aí, bem bacana, lá do clube aí do Juventus, Moca é Moca, e o moleque travesso aí, muito legal, e nós vamos sortear no próximo programa. Então, quem participar hoje e até o próximo programa vai poder levar para casa, então, a camisa do torcedor do Juventus. Como diria meu amigo Léo, é um estágio acanhado, né? Ele diz lá isso da Vila Belmiro, mas todo mundo fala que é um prazer assistir o jogo lá com o moleque travesso. Juventus tem história, né, Rogério Domingues? Isso é muito bacana. Do Juventus, tá falando. O estádio do Juventus é muito gostoso de assistir jogo lá. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o meu amigo Marcelo Bienes, ele que é lá de São Paulo, está acompanhando a gente via Facebook. Obrigado, então, viu, Marcelo? Muito obrigada, viu, Bienes? Bom, bora lá então apresentar os nossos comentaristas e na sequência eu vou trazer para vocês aí os nossos queridos convidados de hoje. Boa noite, amigo Márcio Coelho, que está mandando muito bem nas coberturas aí, viu, Rogério Domingues? Quero parabenizar os meninos todos aí que têm feito os nossos jogos, que traz aí os nossos VTs aqui para enriquecer o nosso programa. Então, parabéns aí, viu, Marcelo? Obrigado, Ju. Boa noite para o Rogério, boa noite, Juliana, ao Paulo Filé também, aos convidados que vão ser apresentados em seguida. E boa noite a você de casa que, mais uma vez, está acompanhando a Lente Esportiva. Vamos falar bastante do derby hoje e também, claro, dos nossos times da região, que também vem dando show aí nos campeonatos da Série A2 e A3. É isso aí. E ao seu lado aí, ele que também acompanhou esse derby de perto, nosso amigo Paulo Filé. Muita coisa para a gente comentar aqui hoje, né, Paulo? Muita coisa sim, Ju. Boa noite, Rogério. Boa noite, Márcio. Você, nosso amigo de todas as segundas-feiras, aí ligado aqui no Lente Esportiva. Nossos convidados, pelo formato do programa, vão ser apresentados pela bancada. Toda a nossa equipe do canal, que está empenhada no acontecimento desse Lente. Estamos aí para debater mais uma segunda-feira com muito futebol. Feliz da vida, né, filha? O 15 agora é decidido e ganhou uma, acho, né? Perdeu 10 e ganhou uma, foi na visita. São 2 vitórias. Futebol paulista é bacana esse negócio aí. Esse Rogério Domingues, tô sentindo. Olha, esse Rogério é terrível, minha gente. Bom, e agora então a gente começa aí. Olha lá, já revelaram aí. Começamos aí os nossos convidados. Ele que é o Luiz Antônio Freitas, o famoso Zimba,
muito boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Lente Esportiva fica muito feliz com a sua presença aqui hoje e queremos comentar um pouco da sua história durante os clubes e, é claro, do último jogo aí do sábado, onde venceu o União Barbarense. Eu que agradeço a participação. Tímido. Já solta, já. Já solta já. Você vai começar, é só na linha. É isso aí. E ao lado dele, temos lá o Agenor Sábio. Boa noite também, obrigada por aceitar o convite do Lente Esportiva. Queremos aí ter uma noite bem gostosa para a gente falar muito aí do futebol e também você poder contar um pouco mais da história aqui para nós hoje. Boa noite, Ju, boa noite, Rogério, Filé, meu amigo Zimba. Estamos aqui para discutir o assunto do derby, né? Que o Barbarense está tudo feliz da vida. E eu quero passar essa felicidade a vocês aí, como que está Santa Bárbara. É isso aí. É isso aí. Pode mandar lá. Já quer mandar suas perguntas para os amigos, Rogério? Na verdade é o seguinte, o nosso primeiro bate-papo aqui, né? Como é que começou a carreira lá, Genor? Início de carreira do futebol, como é que tudo começou? A minha? A minha começou no União Barbarense, né? Fiquei muito tempo lá no União Barbarense. Joguei, Já? comecei da base, do tempo tinha só juvenil na época, né? Não tinha sub-20, sub-10, sub-12, 15, 20 anos era juvenil. E de lá para o profissional, aí eu fiquei, acho que uns 10 anos no União Barbarense. Depois, com 27 anos, eu fui vendido para o Rio Branco, onde eu encerrei a carreira, saí do Rio Branco. Daí, mais um ano joguei no União Barbarense depois para encerrar a carreira. Período dos anos 80 a 90. De 80 de 76 até 87 no União. E 11 de anos. 87 até 90 no Rio Branco. No Rio Branco. Você jogou o derby dos dois lados? Eu tive a felicidade de jogar muito derby defendendo as cores do União. Do União Barbarense. Do lado do Rio Branco só foi um amistoso. Foi um amistoso numa quarta-feira à noite. E foi 0-0, por sinal. E o Zimba? Como é que tudo começou, Zimba? A carreira sua Eu comecei no União Barbarense também? também. Em que época? Eu Início? era 76, inclusive nós jogamos Jogaram juntos, juntos? né? E eu não era profissional ainda, mas eu era relacionado a todos os jogos, né? O profissional entrava em todos os jogos também, né? Eu era o mais jovem, eu, Agenor e Mazolinha, né? O treinador era seu Lilo e tal, fizemos uma campanha bem legal, o time era muito forte. Na opinião de vocês dois, o derby dos anos 80, eles eram mais aflorados do que hoje? Era mais pegado, hoje mais técnico? Mais torcida também? Isso Que também. visão que vocês têm de tudo isso? Comparado da época de vocês e nos dias de hoje? O derby era mais marcante, era mais rivalidade. Hoje, derby sem briga de torcida não existia. Lá sempre saía pancada. Meu Deus. Sempre saía briga, era confusão. Lá e em Americana. E então tinha aquela rivalidade monstruosa, né? E por isso que ficou aquela rincha, aquela coisa que até hoje tem, né? Mas dos anos 80 saiu grandes jogos. Grandes jogos. Grandes jogos. O Zimba, no campo era mais pegado o jogo do que... A gente teve um jogo muito mais técnico hoje, muito mais coletivo, mas era mais individual, mais pegado na época de vocês? Na nossa época, o futebol era mais arte, né? Era mais jogadores habilidosos, né? Hoje é mais pegado, hoje é mais correria, mais força, né? Na nossa época, né? Era mais jogador de qualidade, né? Hoje é mais correria. Eu queria saber quantos motorrádios cada um ganhou na vida. Eram dois craques, né, Filé? Sério, Domingos. Então, na época era esse o brinco. Ele desenterrou essa. Motorrádio eu não cheguei a ganhar, mas eu ganhei um troféu. Nós jogamos União Barbarense, nós jogamos contra o São José, lá em São José dos Campos. Eu fui o melhor em campo. Daí a Rádio Brasil, Santa Bárbara, deu um troféu, eu tenho até hoje. Que ainda continua, o famoso troféu Michelete, né? Com o maior carinho. E o Agenor, o que mais lembrança você tem da época de derby? Algum derby marcante? Bastante. Bastante? Bastante. Tem muitas histórias no derby que o torcedor não sabe, né? Que acontece Nos bastidores. Nos bastidores.
Você soube que teve um derby no Centro Cívico. O único derby foi no Centro Cívico na quarta-feira à noite. Ficou sabendo disso? Estou sabendo agora. Então, teve um derby No Centro Cívico. No Centro Cívico. Foi numa quarta-feira. E, inclusive, tem uma história engraçada nesse derby aí, porque nós jogamos no domingo e esse jogo contra o Rio Branco ia ser na quarta-feira. Nós jogamos no domingo acho que foi contra o Santo André. E nós ganhamos o jogo, o diretor ficou contente, feliz da vida, pagou bicho no vestiário. Pagou bicho no vestiário e para motivar o jogo contra o Rio Branco. E o jogo ia ser no Centro Cívico, porque o Décio Vita acho que estava interditado, eu não sei o que aconteceu, eu sei que foi no Centro Cívico. Alto risco, né? Exatamente. E nesse jogo nós tínhamos um meio de campo, um volante que chamava Fio. Fio. É um criolinho de Piracicaba. Esse eu vi Filé jogar. Filé deve conhecer. Conheceu. Certeza. Ele é de Piracicaba. Grande fio. Um grande jogador. Jogava muito. E no domingo, quando o diretor pagou o bicho no vestiário que nós ganhamos do Santo André, e falou, quarta-feira tem o jogo do Rio Branco, para motivar o jogador. Ele pegou o bicho e partiu para a vida. Foi mesmo. Isso daí eu fiquei sabendo. Ele partiu para a vida, né? Aí a segunda-feira era folga, apresentação na terça. Terça de manhã para treinar e terça era concentração, quarta era o jogo. E o Fio não veio treinar. Veio treinar na terça de manhã, na terça tarde ele não apareceu. Quarta-feira ia ter um bate-bola lá de manhã para preparar para a noite. Ele não apareceu. Aí foram buscar o Fio, procurar, foram na casa dele, não estava. Aí teve um colega dele que falou, ele acha que ele está lá na casa das primas. Mole. Ficou perdido, foi lá na casa das primas lá e pegaram ele, trouxeram ele, deram um banho nele. Deram um banho nele, deixaram ele dormir até a hora do jogo. E entrou em campo. Marcou gol. Como você sabe? Olha lá. Saiu escanteio, o Jairzinho bateu escanteio e ele marcou de cabeça, ganhamos de 1-0. Agora vou te fazer uma pergunta. Todo mundo queria saber o endereço das primas, porque... Não. Isso aí é só com ele, é só com ele. Com ele quem foi O buscar, cara né? foi vamos lá, né? Todo respeito. Caramba. Mas, hein, algum fato marcante aí na nossa época de atleta, não necessariamente de derby, né? Vamos dizer assim, mas se tiver, é bacana. Só vai enriquecer essa história aí bacana que o Agenor acabou contando, história curiosa aí. Puxa, a princípio eu não tô lembrando mesmo. Mas assim que eu lembrar, eu Tá bom, tá passo bom. pra você. Aliás, eu queria... A presença do Zimba aqui hoje, né? Eu queria fazer um agradecimento especial. Tava na correria, querendo, né, ajudar na produção do programa. Tinha 2, 3 nomes, Jairzinho Andrade, Paulo Andrade, o Zimba. E eu precisava dos telefones. Aí eu falei, aonde eu vou arrumar o telefone dessa galera que faz tempo que eu não vejo? Nico Lopes, Antônio Pereira Lopes, né, lá do iate, grande amigo, pai do Niquinho, né? Ele tem todos os telefones e eu prometi. Tá aí, Nico, cumprida a promessa. Falei que ia te agradecer no ar. Então o Zimba está aqui graças à preciosa ajuda que eu recebi do companheiro Nico lá do iate, me passando o telefone. O Zimba de pronto atendeu o nosso convite, né? E eu quero fazer também uma observação. O Ademir Gonçalves também chegou a ser convidado, né? E provavelmente está nos assistindo. Um abraço, capitão. E o Ademir pediu desculpas, ele está em convalescência, teve uns problemas de saúde no ano passado. Diz que vem num próximo Lente, né? Vai deixar um espaço. Tudo que ele vai fazer, ele tem que pedir para o médico. E o médico aconselhou ele não passar emoções fortes. Então, o Ademir acabou hoje não comparecendo, mas mandou um abraço para todo mundo e está nos assistindo. Então, obrigado, capitão, pela atenção, um cara maravilhoso, né? A gente tinha agendado para conversar. Cheia hoje, né? A gente tinha marcado de conversar. Uma mesa redonda muito bacana. A gente marcou de conversar na quarta-feira passada, né? Na segunda ele já me ligou. Olha, Paulinho, não vai dar, é melhor você ver um outro e tal, porque o médico não me liberou e tal. Então, capitão, tá aqui, ó, lado esquerdo. Obrigado pela atenção. Tá? Esses parênteses, essas observações que eu tinha que fazer. Tá certo. Bom, Rô, eu queria mandar pro ar, porque assim que nós publicamos lá na nossa página do Facebook que teríamos aqui essas grandes figuras, nós já tivemos uma participação, não é mesmo? Do Sidney. Então, o Sidney, ele mandou uma boa noite para todos nós, um parabéns aqui para o nosso programa. E ele disse que é uma satisfação
ter aqui hoje no Lente Esportiva esses ídolos do União Barbarense, né? Tanto também aí no Rio Branco. E ele gostaria de saber aí dos dois ídolos, qual foi ou quais foram, né, os momentos de alegria que tiveram aí diante do União, né? E na opinião deles, quanto ao novo elenco do União Barbarense para essa Série A2, o que eles acham aí que falta melhorar, o que já deu aí um andamento. E aí ele é torcedor do União, ele está muito feliz pela vitória, viu? Óbvio, né, que sendo aí em cima do principal rival deles, ele destaca aí a ênfase por essa vitória. E ele está acreditando, Rogério Domingues, no acesso aí à Série A1, sim. Inclusive, na empolgação toda, a gente acabou até esquecendo de passar a nossa enquete de hoje, né, Rô? Que era aí quem você acha que sobe, né? O União Barbarense ou o Rio Branco. Só reforçar mais uma vez os nossos contatos, é o 3603-8231, o nosso WhatsApp, que é o 99288-1724, tem o nosso e-mail, que é o alvivo@net.com.br, e pode acompanhar a gente então aqui via o Facebook, como fez o Sidney. Já aproveito e mandar um beijo aí para o Miguel da Tusby, que também já participou, tá feliz da vida aí com a vitória. E aí ele diz que fica feliz e nós trazemos aqui os dois convidados que temos hoje. Tá certo, vamos mandar lá então para as respostas. Primeiras as alegrias que tiveram diante do União Barbarense e aí na sequência falar sobre o elenco que temos hoje aí no União Barbarense. Começo lá com o Agenor então. A alegria no Barbarense tive bastante. Eu só não consegui subir o Rio Branco, o União Barbarense, quando eu jogava. E essa é uma frustração muito grande minha. Nós chegamos 4 vezes na final do campeonato, não conseguimos subir o time. 3 vezes no quadrangular final, não conseguimos subir. Pacaembu, né? No Pacaembu, subimos várias vezes. Essa aí é uma frustração minha grande. Mas, em geral, eu só tive alegria no União Barbarense. Desde do pessoal, dos diretores, dos amigos, dos jogadores, eu tenho muita saudade. Tenho muita saudade e às vezes a gente se encontra nessa quebrada por aí da vida e já começa a recordar. Inevitável, então, né? E são muitos momentos felizes que a gente passou junto, né? Porque naquela época, para você mudar da equipe era muito difícil, você ir de um time para outro. Então você ficava muito tempo no time, então você criava uma raiz com o seu companheiro de zaga, companheiro de ataque, você jogava 5, 6 anos com ele, era difícil sair. Hoje o cara joga 3 meses, no 5º mês ele está jogando contra você. Não tem vínculo nenhum mais. Não tem vínculo. Então foi um momento muito feliz. E no Rio Branco não se discute, tive um momento também muita alegria, muita felicidade. Foi em 90, né? Em 90, quando nós subimos o time, foi inesquecível. Foi uma emoção muito grande. Eu esperava subir o time do União Barbarense, mas não tive esse prazer. Mas, graças a Deus, a União está num bom caminho. Agora, quem sabe, nós estamos aí perto do quarteto lá, né? Dos 4 primeiros. Quem sabe esse ano a gente sobe de novo. Tá certo. E aí o nosso amigo Zimba? Eu, relacionado ao União Barbarense, eu fiquei muito feliz na época que o Nivaldo Batagim e o Jorge Martins foram me buscar na minha casa. Eu estava atravessando um momento difícil, meu pai adoeceu, né? E eles, um mau carinho por mim, sabe? E eu fiquei muito feliz, né? Na época, né? E de estar incorporando, assim, um grupo muito forte, né? Agenor, Silvinho, Pedro Miranda, Dito Frecha, Armando Bala, Carlos Franco. Então, foi um prazerzaço mesmo jogar pelo União. O Rio Branco, eu já não tive tanta felicidade por culpa minha mesmo, né? Eu tinha um potencial, mas eu não me cuidava. Saía pra noite, sabe? Más companhias e tal. Então, eu fiquei menos tempo, sabe? Então, Mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Rio Branco, né? Mas foi culpa minha, realmente. Hoje a gente viu uma situação curiosa aqui, né, Ju? Os dois jogaram no Rio Branco e no União Barbarense. Então, quer dizer, dá para você... Os dois torcidos dá para conciliar o bate-papo com os jogadores aqui. Né? Muito bom. Rô, vamos falar rapidamente aí da Série A1,
né? E aí na sequência a gente já manda as tabelas, inclusive. Eu vou chamar em primeiro momento o VT, que a nossa equipe foi fazer lá, aí participação do nosso querido Márcio Coelho, em Rio Claro, entre o jogo Rio Claro e São Paulo. Bora lá pra gente conferir. Joguinho feio, hein? Vamos lá. Rola a bola aqui no Chimitão, tá valendo o Campeonato Paulista da Série A1. É o Paulistão 2015 pra você, Rio Claro e São Paulo. Tentou o lançamento do Kardec, deu um desvio de cabeça, pato pro Michel Bastos, olha a chance, por cima do gol, olha a chance. Olha a bola pro Michel Bastos, invadiu a área, bateu em cima, sobrou. Tem alguém pra jogar ali, girou, tentou o chute em cima ali. Tava o Vinícius Bove. Vai levantar o Guaru, perna esquerda, pra dentro da área, Rogério sai e fica com ela a cobrança. Jogou lá pra dentro da área, passou, tocou de cabeça o Reinaldo ali. Bola ali dentro com o Allan Kardec, fez o giro, jogou pro meio, a bola vai sobrar, afasta a defesa do Rio Claro. Olha a bola, o Michel, posição legal, ajeitou pro Pato, mandou pra longe. Autorizado, partiu, Rogério, pé direito, a bola passa por cima. Boa abertura pro Vinícius Bove. No levantamento pro Rodolfo Guaru, subiu, tocou de cabeça ali. Foi pro drible o Matheus, olha a chance do Rio Claro. Rodolfo, desce o Galo Azul, a bola pra dentro da área, no desvio o Paulinho jogou pra fora. Thiago Mendes no levantamento, sai o Richard, dá um soco, voltou no Michel Bastos, perna esquerda, a bola pra fora. Correu Bosquilha pra área, Thiago Mendes, bom drible do Thiago Mendes, invadiu, jogou lá na Kardec, pé direito, Richard. Apita Flávio Rodrigues de Souza. Fim de jogo no Chimitão. 0 para o Rio Claro, 0 para o São Paulo. Hoje a gente jogou com uma equipe que se postou bem atrás, nos dificultou bastante para conseguir achar espaços, né? E para você achar espaço você tem que se movimentar, tem que tentar armar uma correria ali para tentar achar um espacinho para tentar chegar até o gol. Não conseguimos, né? Eu acho que não conseguimos, até por isso que não saímos com a vitória, mas enfim, sempre me falaram, você vai jogar o Paulista, independente contra a equipe que for, você vai achar jogos difíceis. Então a equipe do Rio Branco está de parabéns, porque nos dificultou bastante. O time realmente vem de fazer muitos gols, acho que é o time que fez mais gols na competição, né? Tem o melhor rendimento na competição, é o melhor da competição, acho. Então é estranho quando vai 0-0, mas é muito mexido o time, né? Um time desentrosado, é complicado. Márcio, como foi lá a emoção lá? Você que também é São Paulino. Emoção do jogo, nem tanto, né, Juliana? O jogo não foi lá muito atrativo pro torcedor, né? Poucas chances de gol, tanto pro São Paulo quanto o Rio Claro. Até no segundo tempo voltou um pouco melhor e assustou um pouco mais. Mas o São Paulo sentiu muito, segundo alguns jogadores que comentaram com a gente, o calor em Rio Claro, né? Sentiram muito forte o calor lá. E isso eles falaram que foi um dos motivos do São Paulo não ter feito uma grande partida. Mas a equipe do Rio Claro ainda no segundo tempo tentou algumas chances, mas também sem muita chance de gol claro, né? Até porque o Rio Claro não vem atravessando um bom momento no campeonato também. Mas o 0-0 ficou de bom tamanho e o Rio Claro comemorou muito esse 0-0, né? Porque empatar com o São Paulo, que é um dos melhores times do campeonato, para eles já é uma vitória. Exato. E o Muricy, como o Muricy disse, ele ainda vê o time desentrosado. Tá certo. Bom, vamos então agora também, meninos, mandar lá pro ar imagens cedidas pela Sport TV, os gols aí do Corinthians em cima do Mogi. Vamos embora lá então comentar. Teve lance até polêmico nesse jogo, né, Paulo Filé? Eu acho que o primeiro lance, Guerreiro, né? esse lance do Jadson, né? Esse foi um golaço do Jadson. Né? E aí a felicidade que o Jadson teve no chute, né, aliado à decisão que ele tomou na semana, né? Toma a decisão de ficar, não ir para a China, né? Esse lance é um lance polêmico. Ele fazia muito gol daquele jeito, mas né? foi um golaço, né? É difícil, é o puxão do Guerreiro, né, ali para cima do jogador, né? Esse segundo gol do Luciano, foi bem o Luciano no corte ali, né? Deu reclamação ali do torcedor, mas não adiantou, né? Mesmo assim, o Corinthians teve o domínio da partida.
E sei O lá, né? Corinthians E o gol estaria do numa Guerreiro, boa né? fase, né? Vamos dizer assim. Tá, o Hoje Corinthians tá bem, saiu né? lá em... A equipe do Mojimirim é muito boa também. Também, Tá de exatamente. chegar. É o Chegada, segundo tá de colocado chegada. no grupo do São Paulo, né? Excelente. O Rivaldo tem duas coisas que ele faz bem, né? Monta time e chora, né? Chora que é uma maravilha. Como ele chora, o Rivaldo. Ele sempre vai largar. Mas no jeitinho dele, ele tá levando o Mogi para uma excelente campanha. O Mogi hoje é um dos times que realmente tem grande brigando, chance hein? de passar para a próxima fase. É isso aí. A alegria de Márcio Teodoro e toda a galera. Exatamente. E o Márcio que mora no Guaçu, mas torce pro Mojimirim. Assim, Exatamente. Márcio? Não sei. Exato. Depois a gente esclarece Por falar isso. em março, nós temos aí um boletim que nós Opa! estamos estreando hoje no programa, falando aí do Mogi, que o Márcio torce, apesar de morar em Mogi Guaçu, torce aí pro Mojimirim. Ele vai trazer para nós aqui informações direto lá de Mojimirim, para a gente ficar atualizado aqui quanto aos times da região. Então, bora lá pro nosso comentário do Márcio Teodoro. Boa noite, meus amigos do Lente Esportiva. Toda segunda-feira estarei aqui com vocês, trazendo novidades da minha região. Porém, a princípio, notícias somente do Mojimirim, uma vez que o nosso Atlético Guaçuano não disputará o Campeonato Paulista Série B de 2015. O estádio aqui da cidade, infelizmente, cidade aqui de Mogi Guaçu, o Alexandre Augusto Camacho, ainda se encontra interditado. E por esse motivo, o time está fora da competição. Já o Mojimirim, nosso glorioso Sapão, perdeu a invencibilidade no Campeonato Paulista ontem para o poderoso, todo o poderoso Timão. Mas, mesmo sendo derrotado ontem pelo Corinthians, o Mojimirim permanece na zona de classificação, pois está em segundo colocado no grupo 1 e com 4 pontos de vantagem para o Ituano, até então terceiro colocado. O Mogi não pode mais tropeçar, sendo assim, já iniciou hoje os treinamentos para enfrentar a arquirrival Ponte Preta. O jogo contra a Macaca será nesta quarta-feira, aqui na cidade de Mojimirim, no estádio Romildo Ferreira, o Romildão. Um ótimo programa para vocês e até segunda-feira. Márcio Teodoro para o Lente Esportiva. Ficou bom, hein? Muito bem, Ficou bom, ficou arrasou, bom. Márcio Teodoro. Só precisa cortar o cabelo, viu? É isso Precisa aí. cortar o cabelo, que ele me mandou cortar o cabelo uma vez, o cabelo dele tá com Põe óculos, Teodoro. Provavelmente o filho dele estava segurando a plaquinha, né? Gente, mas olha lá. É isso aí. Esse é a parte Valeu bacana. muito aí a participação dele. É isso mesmo que a gente quer trazer para vocês. O maior conteúdo de todos os times da região você encontra aqui no Lente Esportiva, hoje estreando o boletim. E aí, muito o meu agradecimento aí ao Márcio. Em breve também traremos informações direto lá de Limeira com o nosso amigo Silvio Silva. Então, bora lá para a tabela antes de irmos para o intervalo, que o Fernando Furlanete já está na nossa goela aqui, viu? Tabela da 1, por favor, meninos, Olá. me ajudem. Pela 7ª rodada, o Audax venceu o São Bernardo por 3-0, São Bento 1, Ituano 1, Palmeiras 2, Capivariano 0, Bragantino 1, Portuguesa 2, Ponte Preta 2, Red Bull Brasil 1, Marília 1, Penapolense 2, Rio Claro 0, São Paulo também 0, Corinthians 3, Mojimirim 0, 15 de Piracicaba 2, Botafogo de Ribeirão 1 e o Santos 4-2 no Linense. Então esse foi os resultados da 7ª rodada. do meu Ganhou, seu peixe, peixinho? hein, Então, gente? ó, grupo A, São Paulo e Mojimirim. São Paulo com 17, Mojimirim com 14. No grupo B, Corinthians com 16 e a Ponte Preta com 14. No grupo C, temos o Palmeiras com 15. E no grupo D, o Santos é o líder com 17, 15 de Piracicaba é o vice-líder com 6. Eu não Tomou podia a vaga do perder essa. Capivariano, filho. Olha só. Tomou a vaga do Capivariano. Ou 15. 11 15 pontos com uma atrás do vitória. segundo. Mas é Com uma vitória é o vice-líder. É o regulamento do campeonato, né? O segundo colocado pode Estamos estar aí, na então. zona de rebaixamento. A 8ª rodada, a Red Bull vai enfrentar o Audax. Marília recebe o 15 de Piracicaba. São Bernardo e São Bento. Ituano e Rio Claro. Mojimirim e Ponte Preta. Palmeiras e Bragantino. Portuguesa e Penapolense. Linense e Capivariano. São Paulo e Corinthians, o clássico da rodada. E o Final de Botafogo recebe o Santos lá em Ribeirão Preto. Tá certo. Tá aí, acho que a grande tema da próxima rodada é o São Paulo e Corinthians, Ah, né? sim. Sim, com sem São certeza. Paulo dúvida. tem que te pagar um passe aí de... E 15 Marília, lógico. Né? 15 Marília, baba pro 15 também, Sim. se não ganhar, hein? É, mas tem que ganhar.
Mas é o assunto do São Paulo e Corinthians, que o São Paulo, para colocar o Pato em campo, tem que pagar uma multa de 5 milhões, Isso. mais alguma coisa aí. Mas Barato, acredito né? que ele no São Paulo não vai pagar essa dívida para colocar Vale o Pato, tudo não. isso também, não. E tem uma polêmica só para dar uma mexida com bilheteria, certeza, né? Alguém achou essa máxima aí para poder... É muito dinheiro, né? A mais Mas para é contrato, né? É contrato, Sim, mas é o São contrato. Paulo não pagaria. Acho que o São Paulo não Eu pagaria. acredito que não pague também, não. Isso já não tem problema algum no Corinthians, Não. vai jogar Não, normalmente. já faz parte também do Já contrato. faz parte. Faz parte do contrato. Não colocou lá, Rogério Domingos, aí teria que pagar aí no caso. Bom, vamos para um rápido intervalo. Na volta temos muito mais aí sobre o derby. E aí, assim, a gente vai passar as imagens para vocês. Muito bem, de volta aqui ao nosso Lente Esportiva, ao vivo, segunda-feira, 2 de março. E vamos agora, então, Rogério Domingos, com as imagens do grande derby que ocorreu aí nesse último sábado entre União Barbarense e Rio Branco. União vencendo aí a partida por 1-0. Bora conferir as imagens que a nossa equipe foi fazer. Opa! 1, 2 e... Olá, amigos do canal Net Cidade, falamos do Antônio Guimarães, que foi palco do derby centenário entre União Barbarense e Rio Branco, um jogo sensacional aqui no Antônio Guimarães, e é claro, vocês acompanham o que de melhor aconteceu nessa partida no nosso Lente Esportiva. A cobrança vai ser feita pelo Gustavo, cobrou fechado, desviou, afasta bem a zaga do Rio Branco, salva, a bola ainda voltou, Gustavo cruzou fechado de novo, cabeceou, afasta a zaga do Rio Branco, olha o União ainda na área, sobrou, afasta a zaga do União, do Rio Branco, mais uma vez, Melinho sobrou pra fora! Jefinho dominou, já mandou pra lateral, cruzou fechado, a bola sobrou pro Jefinho, bateu, bate na zaga e vai pra fora! Gustavo cobrou fechado, olha a cabeçada pra fora! E o quarto árbitro é o senhor Salim Frandi. Olha a equipe do União Barbarense, bateu por cima o Melinho. Você tá colocando com muita propriedade, o jogo tá pegado e tá bom, você. Olha aí o Jobinho, bateu de fora, bateu pra fora. Passou agora o Pedrinho domina pela esquerda, passou do primeiro, cruzou de direita pro Jobinho, cabeceou, pega Walter. Ainda o Rio Branco bateu de fora, o Sandro Costa desvia na zaga, é escanteio pro Rio Branco bater. O Luiz que entrando, afasta bem a zaga do Rio Branco, mas afastou mal. Melinho arriscou de longe, bateu por cima do gol, bateu direto pra fora. Lançou na frente, buscava o Fernando dominou bem, sozinho. Já passou pelo Wellington, rolou atrás com o Jobinho dominou, passou o primeiro, segundo, bateu pra fora. Gustavo já abriu no meio, pro Melinho, bateu de forte, Kleber Alves, ainda na bola, afasta bem o João Gabriel, cabeceia pra lateral. Diego Luiz, ele como canhoto, vai bater em direção ao gol fechado. Lá vem o Diego Luiz, cobrou fechadinho pra entrada da área, furou, olha o gol! E vem a União de novo, pra cima da marcação, bateu, olha o gol, Kleber Alves! Lá vem o Jobinho com o Wendel dominou, passou, limpou pelo meio, lá vem o Wendel, arrumou pra perna esquerda, bateu pra fora! Jefinho dominou, voltou com o Rodrigo, deu certo a bola, Rodriguinho invadiu a área, bateu Kleber Alves! Cobrança de falta fechada, agora saiu bem o Kleber Alves, deu um soco, mandou ela pra cima. A bola ainda sobra com o União Barbarense, o Rodriguinho bateu por cima do gol! Com desvio, quase União marca o segundo. A bola está no círculo central, a arbitragem encerra o jogo aqui no Antônio Guimarães. É fim de partida. União Barbarense vence o derby, vai levantar a taça. União Barbarense 1, Rio Branco 0.
Nós sabíamos a proposta do jogo do Rio Branco, conheço o Fael, a maneira de jogar. Nós fizemos uma marcação e um ferrolho atrás que não tinha como passar e todas as situações eram de contra-ataque. Nós tivemos aí, se o passe do Melinho tivesse entrado melhor, nós teríamos feito 2, 3, 4 gols. E no primeiro tempo, quando fizemos o gol com o Diego, em seguida o gol do Rodriguinho, que merecia ter entrado, eu acho que teria feito uma goleada em cima do Rio Branco. Nós encaramos sempre um derby, um jogo de rivalidade, sim. Mas nós estamos em busca de um campeonato, estamos em busca de um acesso, né? Isso é lógico, para a torcida era importante, para nós era importante também, mas temos que pensar já na outra partida. O campeonato não acabou hoje, o campeonato tem andamento ainda. Nós somos conscientes que hoje foi uma boa partida, foi uma excelente partida hoje, tanto do União como da nossa também. Quem presenciou o jogo hoje, as duas torcidas, saiu daqui, tenho certeza, satisfeito. O resultado para nós não foi bom, mas o jogo foi muito bom, um jogo com chances de ambos os lados, um jogo cheio de alternativas, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Então foi um bom jogo de bola. Diego, eu queria que você falasse um pouquinho do gol. E sempre fica naquela dúvida se você foi cruzar ou chutar direto para o gol. Eu queria que você desse o detalhe do gol para o telespectador do Lente Esportiva. Não, foi chutar no gol ali, o professor pede para a gente treinar essa bola da lateral aí, chutar no gol mesmo, que se tiver um desvio ali é fatal. E eu pude pegar bem na bola e a bola entrar direto para o gol. E feliz pela vitória. Diego, o Vaguinho está no início de trabalho, a gente sabe que já deu resultado, aí o União vem de 2 vitórias, uma fora de casa, uma dentro até o momento. Queria que você falasse do trabalho, da importância do Vaguinho Dias, o que ele fala no dia a dia para vocês. A gente está vendo uma União diferente dentro de campo. A União hoje foi impressionante na marcação, pressionou mesmo, segurou a equipe do Rio Branco, a gente sabe que é uma equipe muito ofensiva. Queria que você falasse um pouquinho do trabalho do técnico Vaguinho Dias, para o pessoal que acompanha a União Barbarense. O Vaguinho é uma pessoa que trabalha muito taticamente, ali ele dá continuidade, dá moral para o jogador, isso é importante, o grupo precisava disso. Ele vem feliz professor, dá vitória ao professor, que é muito importante, e dá continuidade no trabalho. O Vaguinho vem trabalhando forte, é um início de trabalho, mas vem dando corpo ao grupo, ao time, para que a gente busque o G4, que é muito importante para a gente. Jobinho, hoje tivemos o derby centenário, o União acabou saindo com a vitória, saíram derrotados. Eu queria saber a sua opinião que estava dentro de campo. O que faltou para a equipe de Americana hoje sair com um bom resultado aqui do Antônio Guimarães? Faltou a gente fazer os gols, né? A gente teve oportunidade, brigamos, lutamos até o final, mas infelizmente a bola parada ali decidiu o jogo de novo. A gente tem que entrar mais ligado nessas bolas aí, que a gente sabe que são umas bolas complicadas, né? Então, felizmente, a gente tomou um gol ali e brigamos, lutamos, jogamos bem melhor que eles, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer os gols. É isso aí. Qual é o planejamento para os próximos jogos? A gente sabe que uma derrota num derby pesa, lógico, pela tradição das duas equipes, mas o planejamento do Rio Branco continua o mesmo. Qual é a sua visão dessa derrota? Você acha que ela vai atrapalhar o andamento da equipe na competição ou não? É mais uma derrota como qualquer outra? Não, claro que a gente não queria perder, a gente quer sempre vencer, mas não atrapalha em nada não. A gente não está brigando com a União, né? A gente está brigando pelo acesso aqui, que é a divisão de acesso. A gente sabia que aqui é difícil jogar contra a União aqui, no campo deles, então a gente espera fazer um bom jogo lá no Décio Vita, lá contra o Novo Horizontino e buscar os 3 pontos, que a gente está brigando pelo acesso. A gente não está brigando pela União, claro que a gente não queria perder, a gente queria ganhar, né? No mínimo um empate que também seria bom, mas infelizmente a gente tomou um gol de bola parada ali e decidiu o jogo. Ô Paulo Filé. Pois não. Essa vitória do União foi um nó tático do Vaguinho em cima do Fael Júnior? Olha, essa vitória do União foi... O Vaguinho talvez tenha passado melhor para o grupo o que significa um derby do que o Fael Júnior teria passado para o Rio Branco. O Rio Branco fez uma excelente partida, fez um bom jogo, mas não estava com espírito de derby. O derby é diferente. Eu tenho aqui 2 atletas que jogaram o derby e eu acredito que eles possam até complementar o que eu estou falando, porque você pode fazer o teu grupo ir para um jogo motivado, mas quando é uma partida especial, e o derby é uma partida especial, o técnico tem que, parece que, cobrar alguma coisa a mais do grupo. E eu acredito que quem fez isso foi o Vaguinho. Quanto à questão tática, me surpreendeu também. Eu esperava o time do Vaguinho até um pouco mais fechado no início do jogo. E talvez, quando o União tomou as primeiras ações, assustou um pouco o time do Rio Branco, que logo depois se recuperou e também teve
um bom momento de 5 a 17, 20 minutos, talvez o Rio Branco tenha tido o seu melhor momento da partida no primeiro tempo e depois disso o União realmente foi superior, né? Mas nesse período o que faltou ao Rio Branco é o que eu cobro muito dos atacantes de futebol e até dos meia atacantes, dos volantes também, porque não? Falta finalização, falta direção na pontaria e a gente só consegue isso treinando. O jogador de futebol, a gente sabe, ele não gosta de pós-treino bater 50, 80, 90, 100 faltas, como um jogador de basquete faz com o lance livre, por exemplo. Como um jogador de vôlei faz com as cortadas ou com o saque, né? E esse fundamento da finalização põe tudo a perder. Você pode montar o esquema tático perfeito, a bola chega no atacante, ele manda por cima do gol. A bola chega no atacante, ele manda na trave, que na opinião de Hélio Sacconi, meu grande professor de futebol na faculdade, bola na trave é bola mal chutada, porque bola bem chutada entra, né? Então não adianta você chegar no quase. E a única chance de você fazer o gol é acertar aquele quadrilátero ali de 2 e pouco por 7 e pouco. Se você chutar fora, a chance de você fazer o gol é 0. Né? Porque você colocando ali, se o goleiro bobear, você faz o gol, né? Então, realmente, os atacantes do Rio Branco tiveram pouca pontaria no melhor momento do jogo, de 5 a 20 minutos, vamos dizer, do primeiro tempo. Depois disso, o União realmente viveu o espírito de derby e o Rio Branco jogou uma excelente partida, mas uma partida sem aquele algo mais. Esse algo mais é realmente entender o que significa o derby na história do clube. Ô Zimba, esse gol do União, você acha que foi erro de posicionamento do goleiro, que deu uns passos, conforme o Márcio chamou a atenção aqui, e deu 2 passos para o meio do gol, ou realmente a muvuca ali dos jogadores atrapalhou a visão do Kleber, que a bola acabou entrando? Eu acredito que tenha ocorrido um desvio, né? Então... A bola tocou no pé do João Gabriel. Aí quebrou as pernas do goleiro, difícil. Né? Daí fica difícil, né? Desviou, daí fica sem chance mesmo. Ô Genor, essa troca de técnico com a chegada do Vaguinho, que acabou vencendo a partida lá em Batatais, deu uma energizada no time? Naquilo que o Paulo falou, o União Barbarense veio mais forte pro derby do que o Rio Branco? Com certeza. Queria ressaltar também, o Vaguinho o ano passado o Vaguinho terminou o campeonato como treinador do União. Ele não deveria ter saído. É o que todo mundo fala. Ele não deveria ter saído. O Vaguinho é uma pessoa inteligente, sabe mexer, sabe trabalhar com a equipe. E se ele está desde o começo, o União estava numa posição melhor. E essa jogada do gol aí que você falou, o Paulo Filé, falou certinho. O União Barbarense estava preparado para o derby. Estava preparado mais do que o Rio Branco. E eu achei até que o Rio Branco é um pouco melhor que o União Barbarense, pouca coisa, que jogou melhor. Aliás, no início de partida teve um domínio de bola melhor. Mas só que a vontade, a garra e a determinação, isso eu acho que o Vaguinho passou para eles. E foi o que determinou a vitória do Barbarense. Você consegue dar um destaque para a partida do jogador do União e do Rio Branco? O destaque da partida, eu acho que foi aquela defesa que o goleiro fez. O Walter. A cabeçada, quando estava 0-0, o centroavante, não sei quem cabeceou do Rio Branco, ele fez aquela defesa que ela foi, senão o resultado ia complicar para o Barbarense. Mas eu quero ressaltar que com a chegada do Vaguinho, o União está subindo. Está mais confiante? Está mais confiante. Eu assisti o jogo contra o Comercial, saí do campo, faltava 10 minutos para terminar o jogo, fui embora. Não tinha condições, estava saindo sangue do olho. Ou seja, ele organizou a casa. O Vaguinho chegou, você sentiu já um equilíbrio, uma calma com a bola no pé, sem afobação. Ô Zimba, você tem algum destaque? Você acompanhou o jogo? Eu não acompanhei o jogo. Tá, mas depois dessa partida eu recorri à enciclopédia, como eles falam, enciclopédia ambulante, né? Eu esqueci o do JJ Belani, que eu ouço muito falar. Esse é o cara. O nosso querido aqui, o Pereirinha, não quer falar sobre isso, mas o Belani, como tem tudo fácil na ponta da língua, eu disse, Belani, fala pra gente a história dos derbys. Então a Juliana vai... Eu vou ler. Na verdade... O que o Belani mandou para mim. Só a ênfase aí ao nosso menino Pereirinha, ele que seria o nosso garoto estatística, quando nós fomos perguntar sobre derby para ele preferiu não falar, Rogério Domingues.
É o coração falando mais alto aí, né, Pereirinha? Bom, então aí... Informações do Belani, obrigado, viu, Belani? Obrigada mesmo. Ele que é uma graça de pessoa, já esteve aqui com a gente, sempre colaborando com a gente, né? Um beijo, obrigada mesmo. Então, iniciando aí com os números, foram 64 jogos entre União e Rio Branco na história do profissionalismo dos dois times. Agora somam 29 vitórias unionistas contra 19 empates, e o Rio Branco seguindo enroscado aí em apenas 16 vitórias. Então, de 64 jogos, apenas 16 vitórias o Rio Branco teve em cima das 29 aí do União Barbarense. Belo número, hein, Rogério Domingues? Existem outras estatísticas, incluindo quase todos os confrontos dos tempos do amadorismo. Desde 3 de maio de 1915... Espera, agora, amanhã é dia 3, né? Amanhã, então, completam... De março, né? Em maio. Ela tá falando maio aqui? De maio. 3 de maio é aniversário de brother. Então, 3 de maio, Segura 100 anos de derby. Segura a emoção aí, Rogério Domingues. Eu tava com março, mas vamos lá. Muito bem. Ele quer fazer conta redonda. Até o final da década de 1950, o Rio Branco ficou parado durante 20 anos. Com isso, os derbys voltaram a valer somente a partir de 1980, tá? Então, por isso que houve aí uma parada na contagem de tudo, né? Então, do amadorismo, não se tem uma exatidão dos números dos jogos, né? E dos resultados em si. Então, ele prefere citar que no período do profissionalismo, de 1980 até ontem, né, na verdade, esse texto ele havia enviado para nós no domingo, então até sábado, né, deste ano, 2015, foi nítido aí a vantagem do União sobre o clube de Americana, que antes chamado Vasco da Gama, e aí a partir de 1960 a 1975, o Rio Branco chamava-se Vasco da Gama, passou para a Americana Esporte Clube em 76, aí assumindo aí o nome de Rio Branco a partir de 1978. Certo, Rogério Domingues? Tem mais um comentáriozinho dele aí? Sim, então vamos lá. É como sempre, ele fala lá na Rádio Luzes, de vez em quando, em toda a história, dá-se o Rio Branco. Quando será a próxima do Tigre? Então aí fica a pergunta. Já estamos iniciando aí o 5º tabu. Nesse, que é o derby dos tabus, são 5 jogos seguidos só de vitórias do União e nada de empate nesse meio de intervalo. De tabus, só em cima do Rio Branco, agora o placar está em 5-2. Se contarmos os outros 2 de Americana, contando lá os nomes anteriores, o União já está no 8º tabu, em 55 anos de disputa. Então, um consolo aí para os americanenses é que nos tempos do amadorismo, bem lá atrás mesmo, não se tem os resultados, né, para a gente poder fazer aí essa ampla vantagem do Tigre. Muito bem, obrigada aí. Ele realmente tem todos os dados e fatos, viu, Rogério Domingues? Bacana. Depois do jogo, né, havia uma taça em disputa, a taça do vencedor, cedida pelo jornal Troféu Todo Centenário. Dia, exatamente. Tem a foto aí, Mica? Vamos lá, da foto do Todo Dia, da taça que tá aí a taça, né, que acabou ficando com a União Barbarense. Se houvesse empate, essa taça ficaria em disputa, né, até haver um vencedor. Bonita taça aí, bacana essa iniciativa do pessoal do jornal Todo Dia. A galeria da União Barbarense. Aproveitando guardadinha, aí né? a taça, eu já queria mandar para o ar a participação do Fernando Campanari, que fala, inclusive, ele que é de Santa Bárbara, sempre participa com a gente, também deseja participar do sorteio da camisa do Juventus, que, conforme eu disse, as participações de hoje e do próximo programa estarão valendo aí a camisa do Juventus. Ele quer agradecer ao Jornal Todo Dia pela taça. Eles acharam que o time deles iriam ganhar, mas a taça está com nós. Olha isso. E freguês bom é aquele que sempre volta. Um beijo para você, viu, Fernando? Por outro lado, a gente não pode deixar de comentar, no domingo a gente acabou lendo, o próprio Jornal Todo Dia acabou colocando essa informação numa notícia muito triste, né? Sobre a história do Rio Branco. A foto está aí, Mica? Acabou na edição do Todo Dia. Vamos lá? Tá aí?
É a foto polêmica, né, Rogério Domingues? Ela Bom, que mostra tá aí a foto, ó. né? Exclusivo abandono no Rio Branco. As taças jogadas lá no Décio Vita. É um absurdo, né? Um absurdo. Eu até, se o Theo Fiola, presidente, estiver vendo o nosso Lente Esportiva, Ou né? Nassim, alguém, Nassim, mande informação dizendo o que vocês estão fazendo para resolver essa situação da história do Rio Branco, que é muito triste, né? A gente tem uma notícia que a gente não queria passar aqui, mas enfim, é uma ação que está acontecendo lá para os lados do Rio Branco. Eu espero muito em breve ter boas notícias aí do resgate dessa história do Rio Branco também. Tá certo. Só mandar um beijo aí pro Margatinho, né? O conselheiro do União. Um beijo, obrigada. Ele que sempre que encontra os meninos acaba pedindo aí para repassar um abraço para mim. Então, muito obrigada aí pelo carinho, viu? E bora mais uma participação antes de ir para o intervalo, que o Fernando Furlanete já está gritando com a gente aqui para ir para o intervalo. A participação do Maurício Tedesco, um beijo, obrigada também, você Maurício, que sempre participa com a gente. Um abraço a todos aqui do Lente Esportiva. Obrigado, ele está muito orgulhoso de ver os dois amigos e convidados que nós trouxemos aqui hoje. E eles também já jogaram para a Máfia, do qual ele era o presidente. Então, o Maurício Tedesco aí, e ele disse que o Agenor, que também é vizinho dele aí, então, agradecendo as participações aqui, agradecendo o Lente por trazer essas duas figuras para nós. Máfia foi do Amador, né? Nosso time era fortíssimo. Né? Tinha bastante ex-jogadores, né? Eu, Sérgio Leiteiro. Daí tinha o André Palito, o Luizinho Araújo, Fernandinho, o Mancha. Um timaço, era... time amador, né? O Cal, o Edinho, que jogou na ponte. Chegou a jogar uma partida lá pro time da Máfia, lá do Tedesco? Ele era do... Não, eu não joguei, não cheguei a jogar. Era do Kenner. Mas todos meus amigos, todos. Quero desejar dar um abraço pro Maurício Tedesco, meu amigo, vizinho. Grande Maurício. Grande Maurício. Gente boníssima. Ele é gente boníssima mesmo. Nossa, esse é show. Maurício foi presidente da TUSB. Foi muito tempo. É isso aí. Bom, vamos para um rápido intervalo. Na volta falamos mais aí sobre o derby, então com vocês. Muito bem, de volta com o nosso Lente Esportiva ao vivo. Quero aproveitar e já mandar aí de cara um abraço para o nosso amigo Edivaldo Silva, ele que participou aqui, amigão aqui da casa do Lente Esportiva. Ruge Tigre, diz ele aí, viu? Ah, senhor. Ruge Tigre? É Ruge Leão, desculpa. Agora ele vai brigar comigo. Oh, meu Deus. Um beijo, viu, amigo? Obrigada aí pela sua participação. Ele que é nosso amigão. Bigodinho tremeu dele. Bom, mandar um beijo também para o outro amigo barbarense, o Vinícius Furlan, Rogério. Grande Vinícius, secretário agora. O novo secretário de esportes da cidade aí de Santa Bárbara do Oeste, não é isso? Confere, Vinícius, parabéns, Vinícius. A gente ficou muito feliz aí com a escolha, né, do prefeito lá, que acabou indicando o Vinícius, ele como o novo secretário. Tem um desafio grande pela frente, que é realizar os Jogos Regionais de Santa Bárbara, junho ou julho, se não me engano, não sei a data certinho, depois nos corrijam aí. Então, nosso querido Vinícius Furlan, pessoa muito competente, séria, focada no trabalho, muito interessante. Então, eu tenho certeza que faço votos aí. Voluntário do canal. Que tudo dê certo. Ele é voluntário nosso, quantas vezes já vi? Praticamente. Sempre disponível para vir aqui ao canal, falar com a gente. Né? Então, a gente fica muito feliz de ver pessoas que a gente gosta, muito sério e competente, né, Agenor? Eu sou suspeito. Eu sou suspeito a falar, porque ele é meu sobrinho. E olha só, ele pede o seguinte: boa noite para todos nós, um abraço, inclusive, aqui a todos do programa. Ele pediu para o Agenor contar a peitada que ele tomou do zagueirão quando ele estreou no apito. E abraço para ele, que é a inspiração esportiva na vida dele, viu? Um abraço para você, que você é a inspiração esportiva para ele. Que responsa, hein? E pede para você falar também do Ditinho Souza. Então, vamos lá, do apito lá. O Vinícius, ele tem uma firma de arbitragem, né? Ele tem os árbitros que apita para ele. E vira e mexe, ele está precisando de arbitragem, de árbitro para campeonato, sub-15, 20, sub-12, lá em Santa Bárbara, todos os campeonatos. E é a equipe dele que apita esses jogos. E vira e mexe, ele está ligando lá em casa para mim apitar jogos para ele. Quando algum juiz falta. E teve um jogo aqui em Americana,
aqui em Americana, ele falou, você vai precisar apitar esse jogo que eu estou precisando, que tô apertado. E ele não falou o jogo que era. Aí eu cheguei em Americana, ali, cheguei no estádio, não sabia o que estava acontecendo. Era a final do campeonato das guardas. Santa Bárbara Americana. Um derby. Era um derby de policial. Nossa, mãe. E aí ele... Eu olhei bem, eu falei, tá certo, você me paga, você vai ver só. E a da peitada do que ele falou aí, era um jogo que eu estava apitando lá em Santa Bárbara e teve um zagueiro central. O zagueiro central veio e eu apitei um lance, ele veio em cima de mim. Eita. Ele veio em cima de mim, eu arranquei o amarelo e mostrei para ele. Mostrei o cartão para ele e falei assim, e amanhã você não vai ter leitinho na caminha. Era um sub-8 que eu estava apitando, era um mulato, sabe, um menininho. Veio você peitar para querer ganhar no grito. Dei um amarelo, você chorou da risada. Aproveitando um instante de humor aqui que o Vinícius abriu aí, o Dário Furlan até ele mandou um recadinho cedo para mim hoje, né, falando de vocês dois. Então ele pergunta pro Zimba se você já arrumou o dente quando você mordeu a cabeça do adversário. Mordeu a cabeça? Que história é essa? Quebrou o dente. Quebrou o dente? E quebrou o dente? Não lembra mais? Então depois o Dário Furlan, você liga para ele, o Dário. E relembre os fatos. Vai ficar por conta do Dário essa. O Dário, pro Agenor, o Dário Furlan pergunta o seguinte, ele falou, se você responder essas duas histórias, ele vai aposentar você, vai dar aposentadoria para você. Do amistoso da União com a PAI, o que aconteceu lá? Não, a coordenadora da PAI foi até o estádio lá para levar alguns jogadores lá na PAI para fazer um jogo contra os meninos lá da PAI. E o Dário naquela época era torcedor, ele era sempre foi meu amigo, o Dário. E ele vivia lá no campo com nós. Aí eu peguei uns 7, 8 jogadores lá da época, e nós fomos lá, falei, vamos jogar contra o pessoal da PAI. E eu levei o Dário. Aí ele colocou chuteira, tênis, falei, mas só cerca os moleques, né? Só deixa eles ganhar. Aí começou o jogo e tal, o Dário me deu um carrinho no moleque lá, acabou, já só uma puta de uma confusão. Falei, que é isso, rapaz? E ele brincadeira. Não serviu. Ô, Dário, mas que é Dário? Não levou a sério, né? Levou a sério, o moleque lá, coitado, com problema, ele vai lá e dá um carrinho no moleque. Teve que parar o jogo para ser atendido e acabou. Já o coordenador falou, vocês podem ir embora daqui, que aqui não é profissional. Dário, vamos conversar sério essa história. E a história da manga em Araras? O que aconteceu em Araras? É brincadeira. Ele lembra de tudo. A manga em Araras é o seguinte, nós fomos disputar uma final lá, um jogo para ir para a final do campeonato. E nós estávamos jogando contra o União São João e o União São João mandava um jogo na usina. Na usina... Usina São João. Usina São João. Da família Pavão. E na época, novembro, começo de dezembro, época de manga. E em volta do campo, tudo pé de manga. E o Flavinho Trevisan, preparador físico, mandou nós aquecermos dentro do campo. Falei, Flavinho, como que vai aquecer? A torcida o campo não tem onde pôr gente. E eles estavam bravos com nós, porque quando vieram jogar aqui saiu uma confusão, né? Aí a torcida começou a pegar a manga e tacar em nós. Manga verde. E não, vamos aquecer. Aí, manga voando. Manga voando na cabeça nossa. Aí começou o jogo, eu segurei uma manga na mão por uns 5, 6 minutos, jogando com a manga na mão. Ah, meu Deus. Aí uma hora nós conseguimos sair da área nossa, né? Porque era 90 minutos em cima de nós o ataque deles. Quando deu um chute para frente, deu respirar, né? Fomos assim, peguei e soltei a manga na cabeça do meio esquerda dele. Aí ele caiu no chão, o caroço voou para cima. Ele olhou para trás, estava eu e Gilberto. Ele pegou e falou, Agenor. Agenor, começou a me xingar. Falei, faz 2 horas que eu tô tomando mangada aqui, certo? Mãe, você vem reclamar? Tá louco, rapaz, que é isso? Tá louco, é isso aí, histórias do Agenor, né? Ei, Agenor, figura. Mas vai ter uma história do Vinícius Furlan. O Vinícius Furlan, quando ele sempre quis ser árbitro. Sempre. E eu levava, quando ele era pequenininho, na década de 80, eu levava ele no assistir o jogo do União.
Aí o pai dele falou, ele quer ser árbitro. Ele quer ser árbitro. Eu falei, não, vou levar assistir o jogo. Vamos assistir jogo, vamos assistir jogo. Não, ele queria ser o juiz. Queria ser juiz. Foi. Aí ele falou, estou preocupado. Pai de Jurandir Furlan, estou preocupado com ele. Ele vai ser árbitro, eu não quero que ele seja árbitro. Aí falei, deixa pra mim. Falei, o que você vai fazer? Deixa pra mim. Peguei e falei, Vinícius, vamos assistir um jogo amador. Levei ele a assistir um jogo amador. Aí, não me recordo, parece que quem foi apitar é o Neponiceno, um juiz chamava Neponiceno. Neponiceno. É um jogo difícil. Aí ele falou, Nepu, quando apita, sempre tem 2, 3 camburão esperando ele para ir embora. Aí eu tinha lá, quando terminou o jogo, as 2 torcidas queriam bater nele. Falei, tá vendo? Você vai ser árbitro, você vai passar por isso daí. Falei para ele, você vai, torcida, preparado. Vai ter já preparado. Ele regalou, mas ficou olhando, o Nepu, o camburão esperando ele, aquele movuca, sabe? Aí ele falou, isso com 9, 10 anos. Ele começou a apitar jogos de criança e foi até hoje. Agora tá não se importou. Não se importou com a pressão. Eu falei pro pai dele, eu fiz o que eu pude. Levei ele ver o Nepu apitar. Ele não falou, não, eu não vou ser assim, vou ser melhor que o Nepu. Mas ainda bem que ele não seguiu aí, ele se tornou aí o grande árbitro que ele é. Então ainda bem que ele não ficou com medo, né, Rogério? Orgulho nosso. É um orgulho mesmo, temos que dar muitos parabéns para ele lá. Bom, vou ler aqui mais algumas participações, Rogério, que estamos bombando e já vou pedindo para prepararem para nós o VT entre Independente e Mirassol, que também foram imagens gravadas aqui pela nossa equipe do Net Cidade. Então, antes de mais nada, quero mandar um beijo aí para o Ivan Pires de Santa Bárbara do Oeste, ele que diz que o Agenor é um grande amigo, hoje jogador de futebol Master Bocha do Padre. Hoje em dia, essa garra que você tem, essa determinação, está faltando no futebol? Parabéns pela equipe que vocês têm aí no Lente Esportiva, viu? Sempre apoiando o esporte da região. Um abraço, obrigada. Então ele acha que se a sua garra, tudo que vocês levavam lá em campo, se é isso, o nosso amigo Zimba mesmo disse, né? Na época de vocês, era um futebol arte, né? A gente já cansou de falar isso também no Lente Esportiva. Hoje, o futebol mudou um pouco a carinha dele, a gente não tem mais esses grandes artistas aí pra gente dizer no futebol, né? Então, queria que você dissesse essa diferença, se é isso que falta. Talvez, se eu jogasse essa época, eu acho que eu não expulso toda hora. Porque era diferente, era mais pegada, era mais vontade, né? E a gente era mais determinado. E tinha os craques. Os craques era que desequilibrava, né? Eu tive o prazer de jogar com o Gersinho, para mim, um fenômeno. Então, não precisava de espaço para jogar. Então tinha espaço. Tá certo. Mas o do Bocha do Padre é até legal, foi até bom ele ligar aí, porque passar o resultado de uma informação, o Bocha do Padre ganhou em Cordeirópolis no sábado, e nós tivemos uma vitória muito, muito boa lá em Cordeirópolis. E sábado que vem nós vamos jogar contra o Master do Português Santista, em Santos. Avisar o pessoal que está na expectativa aí, que na sexta-feira nós estamos partindo para Santos. E sábado a gente joga contra o Master da Portuguesa Santista. Legal. Ô Zimba, depois que evidentemente passa essa vida do profissional, de concentração, enfim, o futebol continua sendo sério, né? Ele acompanha essa seriedade do atleta, né? Mesmo amistoso, né? Com certeza, tem que levar a sério, né? Que senão não tem motivação, né? E o Agenor é o capitão do Bocha do Padre ou não, João? Capitão, dono da bola, da camisa. Ele que leva escalo, fardinho de cerveja, o churrasco por sua conta. Tudo ex-atleta. Tudo ex-atleta. Tudo na idade de 56, 57. E a galera leva a sério. Tá certo. Bacana. Bom, mandar um beijo, um abraço aí pro Sancler, também sempre participando com a gente, Sancler. Ele que é lá do Zanaga 2 em Americana. Ele quer participar então do sorteio da camisa do Juventus, então estará participando sim, viu, Sancler? Obrigada aí pela sua participação. Temos aqui a outra participação do Nunes, de Santa Bárbara do Oeste. Ele acha que entre os dois clubes aí da nossa enquete, quem sobe União ou Rio Branco, sobe o União Barbarense, viu? E ele
disse que foi um belo jogo o que foi apresentado nesse último sábado. O Celso de Americana disse que nenhum dos dois times deve subir, viu? E o União Barbarense seria o pior aí entre todos que temos na Série A2. Olha lá. O Paulo Lima já acha que quem vai subir é a União Barbarense. E o nosso amigo Márcio Teodoro, corneteiro, está participando, né? Ei, Márcio, saudades de vocês. Boa noite, amigos do Lente, um grande saudade de vocês. E ele vem com uma pergunta pessoal para mim. Ô, Márcio, depois eu te respondo, tá bom, querido? Mano, perguntando se eu vou convidar ele pro casamento. Que coisa feia, se convidando aí, Márcio. Um beijo, viu, Márcio? Você é uma figura, a gente mas tá todo adora. mundo esperando o convite. Rogério Domingos, não tem nem data, não sei do que ele está falando. Vamos então colocar lá no ar agora o VT do Independente e Mirassol. Vitória do Independente por 1-0 aqui no estádio do Pradão, em Limeira, contra a equipe do Mirassol. E você confere aquilo que foi destaque nesta partida, agora na sua TV Net Cidade, o canal da gente. E aí vem o Mirassol, a bola vai ser cruzada, cruzou, Marcelo Bonão olhou, chegou Gaúcho e tira de cabeça. E aí vem o Mirassol, Jorge Luiz cruzou a bola, vamos ver quem se apresenta, Marcelo Toscana, sobra do Mirassol, bateu, Marcelo Bonão tira e manda pra fora. Tentando criar a jogada de ataque, a sobra do Juninho, vai invadir a área, Juninho levou a batida, bateu pra fora o alemão, passa muito longe do gol. E aí vem o Independente de novo, a bola lançada, vamos ver quem se apresenta, chegou por ali, cortou bonito, ainda o Independente mandou, vai passar dessa bola, passa que passa com tudo a bola do Jonathan. Vem o Galo de novo, vem o contra-ataque do Galo tentando invadir a grande área, o cruzamento, saiu o Gatti, ficou com a bola. E aí vem o Independente jogando com o Juninho, chegou por ali o Diogo no meio do campo, a sobra do Igor Mineiro, deu de cabeça, vai sobrando, chegando o Independente e o pênalti. Pênalti para a equipe do Independente. Vai autorizar o árbitro. Falta a favor da equipe do Independente dentro da grande área. Bateu e gol! Gol do Independente! Alemão abre o placar no estádio do Pradão, em Limeira. TV Net Cidade, o canal da gente, uma falta de 2 toques dentro da grande área e o Galo sai na frente mais uma vez. Olhou, cruzou o Gleison, vamos ver quem chega de cabeça, ajeitou no peito, a sobra ali, bateu por cima. Fim de jogo, encerra no estádio Pradão, vitória do Independente, se mantém firme no G4. Você acha que esse fator casa contribuiu para vocês saírem com essa vitória hoje aqui do estádio do Prada? Com certeza, a gente sabe que a gente tem criado uma identidade muito grande, além da torcida, com a nossa casa, e essa é uma força nossa, né? Foi muito bom voltar aqui e melhor ainda estrear aqui esse ano com a vitória. Teve um setor de destaque dentro do campo que você podia falar, tipo o ataque ou a defesa que se destacou, ou foi um jogo de conjunto? A gente tem que enaltecer o grupo, né, cara? Hoje a gente estava também com 2 de fora suspensos, entrou outros jogadores que deram conta do recado, e num campeonato tão difícil como esse, não tem como não enaltecer aí o grupo que tem jogado, que quem entra tem dado conta do resultado, e estão todos de parabéns aí. Você acha que um erro como esse de hoje cometido pela arbitragem possa prejudicar o Mirassol futuramente no decorrer do campeonato? Claro, um jogo direto numa briga de 3 pontos pelo G4, um resultado nosso aqui passaria o adversário e diretamente ele dá uma ação que não foi e dá a possibilidade do adversário, que é um concorrente direto, abrir 5 pontos da gente. Muito bem, né? A gente tá comentando de Rio Branco, União Barbarense, mas o Independente tá no G4 muito bem. Isso aí. Muito bem a importância de voltar a jogar no Pradão, né? E exatamente isso que você colocou. Pradão foi liberado, agora tá jogando em casa lá no Caldeirão ali, que foi importante, muito, né? Foi importante e decisivo, foi Independente na Série A3 do ano passado, que ajudou o time a subir, porque os jogos em casa que o Independente fez até no acesso contra a Inter, esse ano o estádio sofreu também os mesmos problemas que o Décio Vita, teve interdição,
O Independente conseguiu voltar a jogar nesse último jogo diante do Mirassol, o que o torcedor mais queria. E o Independente, com essa mesma base que o Álvaro Gaia montou e essa sequência de trabalho dele, é um fortíssimo candidato a subir, assim como também Rio Branco e União. Mas eu vejo hoje o Independente um passo à frente dessas duas equipes. Ô, Agenor, a gente já discutiu esse assunto aqui em outros programas, enfim, estamos sendo redundantes aqui, mas saber a opinião de vocês. O Álvaro Gaia está lá 3 anos. 3 anos, já. 3 anos. Mais de 3 anos. Lá no Independente. Faz a diferença quando você consegue ter uma comissão técnica a longo tempo, assim? Faz a diferença porque ele conhece os jogadores, né? Ele sabe o limite do atleta. E se ele está há muito tempo aí é porque ele tem condições de trabalhar na equipe e tá dando resultado. Você vê que o Independente, aí nós falamos do Independente. Hoje, agora que você falou, faz tempo que está entre os 4 primeiros. Exatamente. Então, o Independente é um time seríssimo para subir a primeira divisão. Concorda com eles? Não só concordo, como é uma sequência de um trabalho do Lucas e do Edson Ribeiro, né? A dupla de presidente e vice. Agora houve uma troca, eu não sei bem quem está na presidência, mas a gente sabe que foi uma sequência da situação, quer dizer, não houve mudança de direcionamento político, vamos dizer assim. Então o que o Lucas Moraes, né? Lucas Moraes e o Edson Ribeiro fizeram, os dois já estiveram aqui com a gente, e bacana, né? Novos esportistas, pessoas de idade bastante jovem, né? E desenvolvendo, tá com 28 anos o Lucas, né? desenvolvendo trabalhos que são dignos de serem copiados, né? O Independente recém-chegado da terceirinha, da A3, né? Do Primeira acesso. vez que disputa a 2 e já faz um excelente papel nesse terço, mais ou menos, de campeonato, né? São 7 rodadas de 19, quer dizer, passou de um terço já do campeonato, está se mantendo sempre no G4, né? E agora com esse upgrade, vamos dizer assim, de poder mandar seus jogos no Pradão, né? Que é a verdadeira panela de pressão ali, um lugar que realmente faz a diferença, a torcida aparece, e a torcida galista é uma torcida também muito ferrenha, né? Uma torcida que realmente faz a diferença na arquibancada, e beleza, bonito o papel do Independente, estamos aqui na torcida, parabéns primeiro. É isso aí. Bom, vamos conferir então a tabela da A2, coloca lá para nós, Mica. O Mico Luiz, né? Então, a 7ª rodada, o Velo Clube bateu a Matonense que vinha bem, né? Sim. O Velo venceu por 1-0 lá no Benitão. São Estreia Caetano do Moisés Egert lá na Matonense. São Caetano 4, Monte Azul 1, Atlético Sorocaba 4, Santo André da Juliana 0, Comercial 2, Guaratinguetá 1, União Barbarense 1, Rio Branco 0, Independente 1, Mirassol 0, Batatais 1, Ferroviária 0, Novo Horizontino 1, Água Santa também 1, Paulista 1, Oeste 3, e o Guarani que venceu aí, Grêmio Catanduvense por 1-0. Tá acontecendo o jogo, né? Desculpem, a estreia do Moisés Segura a tabela, Egert. volta lá, Mica, um pouquinho. A estreia do Moisés foi no Monte Azul. Volta a tabela da 7ª rodada. Só o Paulista como mandante aí que se deu mal praticamente, né? Verdade, os demais mandantes fizeram... Aí o Novo Horizontino E a Ferroviária, né, que vinha líder e acabou perdendo, né? Fora mais pro Batatais aí. E o Atlético Sorocaba teve aí a participação do Ruiz Carpino. A estreia do Ruiz Carpino. Estreia do Ruiz Carpino. Aí batendo o meu grande ramalhão lá. E retificando, então, definitivamente, o Moisés Egert estreou no Monte Azul e não na Matonense. O Monte Azul é o próximo adversário do União. Que é o próximo adversário do União. Vamos para a classificação agora do campeonato. Primeiro do Rogério, esse é o... Tá lá, o São Caetano lidera agora com 17 pontos, a Ferroviária mesmo com a derrota fica com 16, o Independente tem 15 e o Oeste 14, fechando os 4 primeiros que sobem. O Rio Branco com 13, Guarani 13 e União Barbarense com 12. Agora lá na zona do descenso, Batatais com 6, Paulista 4, Guaratinguetá 13 e o Grêmio Catanduvense ali, também candidato ao rebaixamento, são os 4 últimos da competição. Os próximos jogos, o Oeste recebe o Batatais, Velo Clube e Atlético Sorocaba, Água Santa e Independente, jogo difícil para o Independente, Santo André e São Caetano, clássico do ABC, Guaratinguetá e Catanduvense, Rio Branco recebe no Décio Vita o Novo Horizontino, né? Primeiro jogo no Décio Vita, Comercial e Guarani, Matonense e Paulista, Mirassol e Ferroviária, e o Monte Azul recebe o União Barbarense. Nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com a tabela de classificação da 2, que a gente quer conversar mais um pouquinho com você de cá. Paulista e Comercial.
Muito bem, de volta aqui com o nosso último bloco do Lente Esportiva. Vamos, antes de ir para o intervalo, a gente estava falando sobre as classificações e a tabela da A2. Então, antes de eu chamar as participações, queria voltar com as imagens lá para a gente poder discutir um pouco mais da tabela. A gente estava trocando um papo aqui com os amigos que, por exemplo, 2 rodadas o União Barbarense estava lá para baixo e já pulou para quase na classificação do G4. Então, você vê até o 11º ali, eu digo até o 13º para cima já pode mudar tudo em 2 rodadas, né? Agora, são 6 pontos. Se você pegar do 11º ao primeiro, são 6 pontos. São 6 você falou, pontos. 2 rodadas muda 2 tudo. rodadas você pode mudar completamente a tabela. Agora, a gente vê uma dificuldade imensa aí do paulista, né? Da nossa região em se concretizar na tabela, ou seja, evoluir na tabela. E pela história do Paulista. Pela história do Paulista. Significa Né? o Paulista. Eu estava comentando a importância do Paulista, enfim, algumas histórias aqui, que o Paulista realmente é muito triste ver o Paulista na situação, né? E da região também o Velo, de certa forma, esperava-se mais do Velo Clube. O Velo se preparou em 20 dias. Exatamente, mas mesmo assim pela tradição, pela pegada e tal. E o Comercial é uma das decepções para mim também. Ô, Filé, está muito longe do E o Água Santa que vinha num pique bom aí, de repente está aparecendo um cavalo paraguaio aí ou não? É um time também novo, né? Sem formado, time de empresário. Vem de 2 acessos, né? E aí tem aquela história do comprometimento com a camisa, né? Que esses dois que estão aqui acho que podem dizer muito bem sobre isso. Né? O time de empresário, ele fica muito mais vulnerável a ter esse tipo de sobe e desce que você está falando, porque o comprometimento ele é muito mais comercial, muito mais profissional do que sentimental. Né? E o clube que consegue envolver seus jogadores, né, de forma que haja um certo amor à camisa, vamos dizer assim, a coisa é um pouquinho mais bem... O resultado é melhor. Né? Eu vejo que o grupo, o que o Vaguinho fez com o União na véspera do derby, né, envolver o sentimento dos jogadores, isso aí você sempre acaba tirando algo mais do que as simples condições técnicas, tática, física, enfim. É aquele algo mais que realmente o amor à camisa faz com que o jogador dê para o time. Tá certo. Bom, Rô, vou mandar para o ar mais algumas participações e aí eu já peço para irem preparando o VT. Na verdade, não, a tabela da A3, né? Porque nós não temos aí o VT do Santa Cruzense com a Inter, que foi um jogo empatado. E o que nós temos, infelizmente, para falar desse jogo, gente, é que tivemos apenas 237 pagantes, com uma renda de R$ 3.040. Como se mantém um clube profissional como Santa Cruzense, como a Inter? Enfim, queria aí a opinião de vocês. E aí depois a gente joga a tabela no ar aí. Pode começar o Márcio Coelho, que já... É complicado, né, para os times do interior já conseguir se manter e ainda mais... Eles dependem muito do seu torcedor. E 237 pagantes num jogo é muito pouco para o time, uma renda muito baixa, né? O contrário aí do Independente, né? Que nós acabamos de falar que teve uma boa torcida. E a Inter, não sei o que acontece, a gente já até pediu para o Silvio Silva. Silvio, investiga para nós aí... Traz para nós as informações do que anda acontecendo aí em Limeira em relação aos torcedores da Inter. E na verdade eu acho que tá passando da hora já do futebol começar a oferecer algo mais que o futebol. Né? E aí eu pego um exemplo de um time que não tem tanta tradição nem amor à camisa ainda, né? Mas que está criando isso, está, vamos dizer, sedimentando, incorporando esse espírito, né, no seu esquema empresarial, que é o RBB, né, o Red Bull Brasil. Eles chegam ao ponto de pagar torcedores, né, para ter público. Né? Tem o Toro Louco, que faz um monte de palhaçada lá, antes, durante e depois do jogo. E eu não sei, eu vejo assim, você tem que ser criativo num momento desse. Você coloca a torcida para dentro do campo, bater pênalti no intervalo, leva a dupla sertaneja para fazer um show depois, eu não sei. É interessante o Red Bull, ele está levando um tipo de torcida que é diferente. Eu vejo assim... Universitários, por quê? Você vê, eu fui num jogo lá no campo da Ponte Preta, acho que ano passado, eles por exemplo, eles não colocam um samba, um som ambiente. Eles colocam o AC/DC, Isso, um Led Zeppelin. Eu também fui lá. É uma coisa diferente. Entendeu? Então, é isso aí que você falou. Ele está, pelo menos, tentando trazer um grupo diferente de torcedores
Até porque em Campinas, a gente sabe de Guarani e Ponte, né? Tem que atrair o torcedor e o Red Bull tá no caminho buscando o seu, né? Agora hoje, você consegue entender o porquê disso? Tem a ver com Série A2, Série A3, ou seja, os movimentos que até os presidentes fazem para atrair os atletas, tendo uma coisa assim, um está com mais, está com outro. É difícil, é difícil entender, porque eu fui assistir um jogo do Red Bull o ano passado, até Guaraná eles levaram para o torcedor. Olha. Né? Lá tinha refrigerante para o pessoal, para motivar o torcedor, além deles pagar, eles pagam para o torcedor entrar no estádio. É ingresso gratuito, tem um cachezinho, tem. Ganha lanche. Eu não sei até onde vai esse tipo de clube, até a firma ter o lucro dela. Está tentando emplacar no futebol. Satisfatório, né? Um lucro. E o nome da equipe vai indo. Eles investem num clube, enquanto eles estão lá, o clube tá top, né? Aí eles saem, o clube... É o que acontece. Pode acontecer em Capivari. Está arriscado acontecer isso em Capivari. O que você imagina com a situação da Inter de Limeira, que não consegue atrair os torcedores? Um time campeão paulista em 86. Está bem também na 3, né? Que não está conseguindo. Está liderando a 3. Mas não está conseguindo atrair a torcida. Vocês conseguem imaginar o que está acontecendo lá? Eu acho situação financeira, né? Tudo é financeiro. A Inter sempre foi o time grande de Limeira. Ela era a Inter, depois veio o Independente. E hoje a Inter está lá embaixo, desmotivada, com 200, 300 torcedores indo assistir o jogo. Qual a motivação que o jogador tem de entrar em campo com 200 torcedores assistindo o jogo? Então fica difícil. Uma empresa forte não pegar lá, a tendência é fechar. Ô Zimba, fala pra mim. O que é jogar com um barulho de tambor, a torcida fazendo barulho com um batuque, com um surdo ali? É diferente pro jogador, né? Com certeza, é maravilhoso, é muito legal. Puxa motivação, vida, é uma motivação bem joia mesmo, né, pro jogador, né? Falta aí essa inspiração, no caso, para os jogadores da Inter, já que com 237 pagantes, a gente entende que essa emoção não é passada para eles em campo. Eu fui assistir um jogo, acho que foi em 79, quando foi feita a fusão, né? A EC virou o Rio Branco, né? Nós íamos jogar contra o São Paulo, um amistoso, acho que era aniversário de Americano, se não me engano. Daí convidaram a gente para assistir um jogo Inter e Corinthians, lá no Limeirão. Estava super lotado. Daí o Luiz Antônio, um jogador ex-Corinthians e tal, né? Daí apresentou Sócrates, Zé Maria. O Zé Maria assistiu o jogo com nós. Nós assistimos na cabine de rádio com o Osmar Santos. Estava eu, Cezinha Fontolan, um menino que jogou futebol de salão, um dos melhores jogadores de salão que teve em Americana, e o Luiz Antônio, jogou no Corinthians, no Juventus, ele era ídolo do Juventus, inclusive ganhou a chuteira de ouro na época, ele, Pelé, Ness, super lotado o Limeirão. E foi muito legal, sabe? Então, infelizmente hoje, o meu filho esteve lá 3 anos atrás, teve um pessoal, acho que de Piracicaba, que pegou a Inter e tal. Ele não teve muita oportunidade, mas o time não conseguia se entrosar. O treinador, acho que é Ricardo Moraes, ele está no Rio Preto, um ótimo treinador, mas só que parece que ficou meio sem identidade. Não deu entrosamento. A Inter. É isso aí. Bom, mandar um abraço aqui para o André Barbosa Carvalho, né? Ele que sempre acompanha o nosso Linha Esportiva, mandou um beijo para a esposa dele, Maiara, e ele quer saber se na época que vocês jogaram no Rio Branco, se já eram freguês do União. Segundo os dados aqui do nosso amigo Belani, com certeza, já tinha essa história de serem os fregueses, como que era na época de vocês? Pode começar pelo Zimba. Tinha realmente, eu joguei 2 jogos, né? Um em Santa Bárbara, nós ganhamos de 5-1, foi um jogo, o Agenor também participou. O Dito Frecha, né, Ditinho Frecha, era o jogador mais rápido do Brasil, ele arrebentou com o jogo, o Carlos Franco foi muito bem também, nós ganhamos 5-1. Só que não era Rio Branco ainda, era a EC, foi em 1976. Daí teve o jogo da volta, foi 1-1, foi no Vitória Escuro, que teve uma fratura de um jogador do AEC, chamado Luiz Carlos, um meia esquerda habilidoso, não sei se você lembra. O Roque era um jogador que estreou, ele era de Capivari, estreou nesse jogo e tal,
uma fratura bem feia, assim, tibia e perone e tal. Então, mas tinha esse lance de... O Agenor também, Agenor, quando passou pelo Rio Branco... O meu caso foi diferente. Eu saí do União Barbarense em 87. Em 87 teve uma divisão de grupo. Nós ficamos numa intermediária, divisão intermediária. E a União ficou na segunda divisão. Não teve o confronto. Então, não teve o confronto. Então, em 87 não teve o confronto, em 88 não teve o confronto, em 89 também não. Em 90 a União subiu para a intermediária, em 90 o Rio Branco subiu para a primeira divisão. Então, nesses 4 anos não houve confronto. Não. Houve só um amistoso que eu falei para você. Tá certo. Bom, mandar um beijo aí, o nosso agradecimento a toda a sua família aqui acompanhando a gente, viu, Agenor? Então, aí um abraço especial aí dos seus sobrinhos, o João, a Daniele, a Beatriz e Beli, viu? Eles falaram o seguinte: se o Agenor já fez gols no derby. Parabéns pelo nosso programa e pelos nossos convidados. E aí a Beatriz Furlan, ela também queria saber qual esporte você mais gosta de participar hoje em dia. E um super beijo aí para o tiozão aí, viu? Nem eu estava falando desses 4 anos que não houve confronto. Graças a Deus que não houve o confronto. Porque eu ia me sentir muito mal jogar contra a União. Então, houve um amistoso só e foi numa quarta-feira. Tá. E eu marquei gol, sim. Marquei 2. Já em derby. Marquei 2 em 2 partidas. Um foi de cabeça, outro foi de escanteio olímpico. Jogos em casa ou foi no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, Santa Bárbara. Tá certo. E aí, quanto ao esporte preferido nos dias atuais, aí, o que você gosta de participar, sobre o que ela está querendo se referir, hein? É que agora eu mudei de esporte, né? Eu jogo futebol ainda, pratico minha natação, eu faço minhas corridas, mas é que agora eu estou jogando bocha. Eu jogo bocha, então eu já entrei na equipe lá, porque o pessoal sempre mais que joga bocha, as pessoas de idade, né? Então eu sou revelação lá no clube que eu sou sócio. Sou revelação. E aí ela não quis deixar, já quis exatamente. Então eu falei, eu vou entrar num esporte que eu sou revelação, não sou veterano. Que nem no futebol, como falou, veterano, master, velho, isso. Então eu vou entrar que eu sou revelação. Então tem muita lenha para queimar ainda no boche. Muito bem, tá beijo aí, obrigada. Dedo de leite no boche. Toda a família acompanhando. E o Vinícius, ele já participou e ele disse que você deu uma aumentada aí nas informações quando falou dele aí. Olha o Vinícius, né? Um beijo, obrigada aí, a família Furlan toda acompanhando a gente, viu, Rogério? Um beijo para o Ney Zazeri. Manda um abraço aí pro Zimba. E o jogo... Ele jogou no Rio Branco, jogava demais. Exatamente, mandou um super abraço para você, viu? Pra ele também. E ele disse que o jogo foi em uma quarta-feira mesmo. E ele jogou nesse jogo em que você fala que foi no Centro Cívico lá. Ele jogou no Centro Cívico. Isso. Então, um abraço, obrigada, viu, Ney, por estar participando com a gente. Os amigos acabam se encontrando aqui. Legal. O Adriel, de Santa Bárbara do Oeste, ele diz que quem sobe com certeza é a União Barbarense. Mandou um beijo para a esposa dele, Neia, e para a afilhada Grazi. Obrigada aí também por estarem participando com a gente. Eu vou pedir a tabela da A3, a gente dá uma comentada e depois eu volto aqui para mais participações. Tá, então, a 8ª rodada da Série A3, né? O Primavera de Dayatuba empatou 1-1 com o Votuporanguense, Grêmio Barueri 1, Itapirense 0, Tupão Nacional 1, Sertãozinho 0, Atibaia 2, Cotia 1, Barreto 0, Taubaté 2, Juventus 3, Santa Cruzense 2, Internacional 2, Rio Preto 1, São José 1, Francana 0, Grêmio Osasco 3, São José dos Campos 3 e o Flamengo de Guarulhos 1. Esse aí foi a 8ª rodada. A classificação, os 8 primeiros vêm com a Juventus na liderança, Atibaia em segundo com 18, a Inter com 16, Votuporanguense 15, São José dos Campos 14, Sertãozinho 12, Nacional 12 e o Flamengo de Guarulhos fecha os 8 primeiros. Lá na zona do descenso, o Rio Preto do nosso amigo Ferreirinha
com 7. Tupã 7, Santa Cruzense 13 e o Francana 2. Então, Santa Cruzense aí, E eu acredito, devido aos torcedores, eu né? acredito que essa dupla aqui, o Agenor contra o Zimba, jogaram contra o Francana. Chegaram a disputar alguma partida contra o Francana. Francana hoje é numa situação difícil, né? Assim Caindo como o Santa Cruzense também. pra segunda divisão. É lamentável. Santa Cruzense, o jogo da Inter foi lá, 237 torcedores e reflete aí a posição, né? É a pergunta que a gente não quer calar. Como que vai manter um clube profissional? Não tem como você ficar brigando por acesso ou até mesmo por título com 237 torcedores empurrando você no estádio. É difícil. Tem um amigo meu e de vocês, né? O Aritana, né? Aritana. Ele jogou na Francana, ele encheu a bola. Falou que na época ele jogou, nossa, um clube eletizado mesmo. Uma judiação, né? Estrutura boa, né? Você dizer que o União São João pediu licença do campeonato. E o 15 de Jaú. E o 15 de Jaú. E agora do nosso amigo Carlos. Times históricos tirando literalmente o time de campo. A tendência desses times é acabar. O Carlos tem participado com a gente. Carlos Miller? O Carlos Silva. Carlos Silva. Que jogou no Santos. O torcedor do 15 de Jaú deve estar muito triste com essa situação também. E o Guaçuano também, que não vai disputar também mais, né? A B1 também. Então temos 3 times aí já fora também do campeonato. Fases ruins aí durante os clubes. O Wagner Berner mandou um abraço para todos nós aqui do Lens Esportiva e ele disse que o grande amigo Agenor, ele sim é um sábio e grande zagueiro do Boccia. Então aí ele que diz então aí a revelação do Boccia, você que é um grande zagueiro do Boccia, do Padre. Um abraço, tá ligadão aqui no Lens. E ele disse se você levava vela no vestiário do União. Sempre tem que levar uma velinha, né? Uma fezinha tem que fazer, né? Faz parte, acompanha. Faz parte, isso faz parte da cultura do futebol. Tá certo. Bom, só mais um momento aqui, o Rogério Domingues. O Dinobook ele demora um pouquinho, mas ele responde. Isso. O Dário Forlan, ele tinha pedido pra gente não esquecer das perguntas deles. Pode ficar mais perto de mim aqui, Rogério, que tá sendo cortado lá nas imagens? Tá certo. Mandar um beijo pro Dário e falar pra ele que eu gostei muito dessa camisa aí né, que os meninos apresentaram ali quando a gente mostrou. De viagem, né? A camisa de viagem. E eu vou pedir então pra minha amiga Beta, porque apesar de eu ser lá Ramalhão, eu tenho uma camisa do Rio Branco que me deram de presente. Então vou chorar ao vivo aqui para eu ganhar uma camisa do União Barbarense também. Então vou só esperar essa camisa, viu? Obrigada aí por estarem acompanhando o nosso Lens Esportiva. Agora nós estamos falando aqui com o Murilo, o filho do Agenor. Mandou um abraço para todos nós. Ele queria dizer que além de ser um super pai, é um grande amigo e ele está muito orgulhoso, né? E ele sempre teve muito orgulho pelo que você já representou no futebol. Um grande abraço para todos nós. Obrigada aí, viu, por participar. Murilo, então, enchendo a bola do pai. Esse é orgulho, né? Murilo também partiu pro ramo do futebol? Ele joga futebol, mas é society, amador, assim, né? Mas ele sabe jogar também. É isso aí. O Zimba tem aí um representante na família também, Zimba? Tem, meu filho tá no Lemense, ele teve 4 anos no Corinthians, passou no Palmeiras, Rio Branco, o ano passado no Capivariano, ele se apresentou no Lemense hoje. Tá certo. O Rafael Libaia, ele disse que União está próximo de contratar o gerente Júlio César, Jobinho e Keita. E o Theo Feola para o próximo derby. Olha isso! Para ele ser o gostinho de saber quem ganha, para ele ser o gostinho de saber como é ganhar uma partida. Pois eles devem estar cansados de levar aí esse taca fora aí durante as partidas. Então, um beijo, obrigada. E ele falou que eles adoraram o troféu, então, aí do jornal Todo Dia. Obrigada aí por estar participando com a gente. O Fabiano Burger também, que está participando aqui com a gente, ele é de Limeira. Obrigada aí também por estar com a gente. O Jamil, de Santa Bárbara do Oeste, também ele disse que assiste o nosso programa toda segunda-feira. Queria parabenizar aqui o nosso programa, que é excelente. Obrigada aí, viu, gente, pelas participações. Lembrando que as participações de hoje, elas estão valendo aí para o sorteio da camisa do Juventus, né,
camisa do torcedor do Juventus, que agora a gente vira ganhou. aqui, Moleque ó. travesso. Bacana, porque o Juventus, evidentemente, é desse bairro que você está vendo aqui, Moca é Moca, né? Tá aí o famoso moleque travesso. Nas costas aí pra você. E o bairro da Moca lá é muito tradicional, né? O Juventus é o queridinho de São Paulo, né? Sem dúvida. Todo time grande, torcedor de time grande, torce pro Juventus. Torce pro Juventus, incrível, né? As últimas participações, antes da gente começar a se despedir, Rô, então aí um beijo pro Everton de Santa Bárbara do Oeste, obrigada por estar acompanhando a linha esportiva. Ele disse que com certeza quem sobe é o União. E sobre o derby, ele já sabia, né? Rio Branco agora virou freguês centenário com taça e tudo. Um grande abraço para todos nós do Linha Esportiva. O Felipe Júlio Machado. Tira uma onda, né? Meu filho, aqui é assim. Se você vê esses torcedores, aqui é cada coisa. O torcedor fica à vontade. O Felipe Júlio Machado, ele disse que o União sobe sem dúvida. E agora embalou de vez com essa vitória em cima do eterno freguês. Então já começaram os União aí barbarense, que começou a ter essa empolgação e eles acham que agora vai, viu, Rogério Domingues? Quem sabe, então, o Vaguinho consiga fazer aí... O campeonato ainda tem mais 12 rodadas, né? Eu estava comentando aqui. Eles já estão todos felizes. 2 terços para rodar. O bacana é que é empolgante, né? Os times estão buscando realmente a classificação e os principais rivais aí estão muito na disputa aí. Ficou interessante o campeonato. Nesse quesito, realmente é muito interessante a gente acompanhar. Sem dúvida. Isso. E aí a última participação, então, da Sheila Nazato, de Santa Bárbara do Oeste. Ela mandou uma boa noite para todos nós aqui do programa e que, na opinião dela, sim, sobe União. E não é mole, não. A vida inteira sem gritar é campeão. Rio Branco. Olha isso. Abraços para a galera da TUSB, que ajudou a realizar o derby em paz, né? Aliás, né? Exatamente, muito bem lembrado. Perfeito. Que foi realmente muito bem... Tanto o pessoal da Malucos, né? A questão é que foi muito bem cuidado tudo isso, a parte de segurança, deixar as torcidas um pouco distantes, porque queira ou não, o derby a coisa incendeia, as provocações acontecem mais fortemente, né? E realmente, pelo que eu acompanho nos noticiários, eu não vi a Agenor, Zimba, nenhuma ocorrência de... Não houve. Conversei com o presidente do clube lá. Aí, não houve nenhuma ocorrência. Inclusive, eu estava conversando com a esposa do Dário, a Roberta. Ela me disse que o clube, só de segurança, eles gastaram R$16 mil. Tinha uns 105, 110, algo assim, né? Gastou R$16 mil para segurança. Como que se pode sobreviver um time, né? Se depender da renda, E outro detalhe interessante, Rogério, foi que também no derby não tivemos nenhum cartão amarelo para nenhum dos dois times. Bem lembrado, viu? Excelente atuação do árbitro também. Muito boa atuação do árbitro e também das equipes que jogaram futebol, né? Independente do resultado ruim pro Rio Branco, o time não partiu nenhuma vez para violência. Jogadas normais, faltas normais, sem cartão amarelo, então tá de parabéns as duas equipes. Mas houve uma ocorrência com o Bandeirinha. Isso, com o auxiliar. Pedriscos. Falaram amendoins, falaram água, falaram... Mas no relatório está Pedriscos. Um pouco, segundo São Edivaldo Silva. A torcida entendeu, o Melinho, parece que os jogadores... Melinho conversou com eles lá. Eu acho gozado esse de pedrisco, porque naquele setor ali não tem pedrisco. Ali é tudo um concreto só. Antigamente tinha. Eu não sei, só se desfarelou a arquibancada. Porque é gozado o Bandeirinha sair parar o jogo por causa disso daí. Eu creio que não seja uma outra coisa. Pode ser até água ou amendoim mesmo, pode como ser. Foi falado. Isso daí pode até prejudicar. A torcida do amendoim, A turminha do amendoim. A parte mais sensível do estádio é aquela... Exatamente. Ali já teve muitos problemas, né? Aquele pedacinho ali já deu problema. Já acabou com os paradas, já teve com os paradas. Passado, se não me engano, ele correu um sério risco, né? Na A2. Exatamente. E o Bandeirinha relatou e o juiz também fez o relatório sobre isso. Pode ter que dar algum probleminha aí novamente. Eu acredito que converte em multa aí, eu imagino. Bom, só mandar um beijo pro Belani, que ele acompanhou a Linha Esportiva, obrigada. Ele trouxe grande Belani. Todas as informações estatísticas aqui. O Miguelzinho, que completa 12 aninhos, um beijo, obrigada por ter participado. O Erlei Barbosa, que ele acha que o Tigre sobe, obrigada, Erlei. Ele que é nosso amigo aqui, E
Então, o Kevin Freitas também que participou. Um beijo, obrigada, gente, por terem acompanhado o nosso Lente Esportiva, Rô. Mas, né, antes que o Fernando Furlanete já comece aqui a forçar com a geral, gente, né? Eu já vou me despedindo. Eles que foram figuraças aqui hoje com a gente, mandaram muito bem os nossos amigos aqui convidados. Foi muito gostoso, né, falarmos aqui. Falamos passivamente sobre o derby, realmente torcidas de parabéns, é o que a gente sempre pede, torcidas irem ao estádio e irem na paz. É um jogo que quantos pagantes a gente teve? 2.500 e alguma 2.700, coisa. 2.754. Aí, um bom número, né, gente? A gente sempre reforçou aqui a ida aí dos nossos amigos aí pro estádio. Então, parabenizar também a torcida, além dessa bela partida que tivemos nesse último sábado. Rô, então vamos começar nos despedindo. Então, pelo Agenor Sábio, obrigada. Mais uma vez, Lente Esportiva de portas abertas para você. Esperamos contar aí contigo sempre que a gente puder. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom falar do União Barbarense com o Rio Branco, dois times onde eu participei jogando. E desejar, né, boa sorte ao Rio Branco, ao União Barbarense. E que não é por causa de uma derrota dessa do Rio Branco que acabou o campeonato. O Rio Branco tem uma grande equipe, o União ganhou de uma grande equipe, foi um grande jogo e está de parabéns todo mundo. É isso aí. Perfeito. Obrigada. E o Zimba, obrigada aí pela sua participação. Mais uma vez, eu deixo as nossas portas abertas aqui para vocês. Hoje, com certeza, a gente está super satisfeito com a participação de vocês dois, vocês que representaram muito bem esses dois clubes que a gente tem tanto respeito aqui no nosso programa. Eu agradeço também a participação, fiquei feliz com o convite de vocês e eu torço que União e Rio Branco tenham tudo de bom, que eles consigam o acesso. É isso aí. Como o Agenor disse, o Rio Branco ainda tem muita coisa, o Rogério já falou, ainda tem muita coisa para acontecer, são mais 12 rodadas. Ainda. É isso aí. Paulo Filé, muito obrigada aí pela sua participação conosco hoje. Até o próximo programa. Lembrando que na próxima rodada de comentaristas traremos de volta o Pereirinha e o Léo. Então, revezando aí conosco Paulo Filé e Márcio, Pereirinha e Léo. Obrigada, viu? Bom, eu que agradeço, né, ao Agenor, ao Zimba, grande amigo. Pai do Gustavo, de quem eu tive orgulho também de participar um pouco dessa trajetória dele no futebol, né? A gente conseguiu um período lá no IAT trabalhar com o Gustavo ainda novinho, né? Com 7, 8, 9 anos. Bacana saber que ele está ingressando no futebol profissional, no Lemense, numa grande equipe aqui da região. Seu Carlos Bueno de Camargo foi lá no Antônio Luiz Ribeiro Guimarães, junto à nossa equipe. Olha, manda um abraço para mim que eu não perco um programa. Seu Carlos está aqui, ó, tá pago o abraço. Isso aí, pessoal do balão elétrico ali, ó, o Paulo, o Baixo, o Rafa e o Edson. Grande abraço, hoje à tarde passei por lá, também disseram que são assíduos telespectadores aqui. E o Oliveira, irmão do Tony Oliveira, é o Carlos Oliveira. Se eu errei o prenome, me desculpe, mas eu tenho a impressão que é Carlos mesmo, mas eu chamo de Oliveira, irmão do Tony Oliveira, ex-repórter de campo da Rádio Luzes, grande amigo. E, lógico, a toda a nossa equipe aqui, um grande abraço. Aos demais telespectadores, obrigado mais uma vez pela interação, né? Por essa segunda-feira bacana, a gente poder falar de futebol, falar do futebol regional, o que é mais importante. E hoje falamos, talvez, de uma das partidas mais importantes aqui da nossa região, do derby, do centenário, derby entre Rio Branco e União Agrícola Barbarense. E um destaque para a União, que tem a hegemonia nos derbys, porém, como conversamos eu e Zimba aqui em off, né? Eu gostaria de lembrar que o Rio Branco, nos últimos 25 anos, talvez tenha sido o time que mais revelou atletas para o cenário nacional aqui da nossa região. Se a gente começar a listar, eu vou estourar o tempo, o Furlanete vai puxar minha orelha, o Dario vai puxar minhas pernas. Então, listem na cabeça de vocês quantos atletas o Rio Branco já mandou para a seleção brasileira e para o mundo. Uma boa noite a todos. Muito bem, obrigada, Paulo. Até a próxima segunda. Márcio, obrigada também por participar com a gente. Parabéns mais uma vez aí pelas imagens, tanto pelo Paulo Filé também, que faz parte das equipes que fazem as coberturas dos jogos. Boa noite, Ju. Boa noite, Rogério. Ao Agenor Zimba e também ao Paulo Filé. E obrigado a você de casa que sempre acompanha a Lente Esportiva. Semana que vem o Léo e o Pereirinha tá aí. Queria mandar um beijo para minha sobrinha Duda, que está também na audiência. Beijo para a Dudinha lá também. Para a Rose.
E um abraço lá pro Margatinho, que sempre cobra a gente lá, Margatinho. sempre vem falar com a Bem gente e dá um apoio lá no União Barbarense. E até daqui 15 dias. Fica aí o nosso convite, Margatinho. Vem conferir o Lente Esportiva aqui com a gente, viu? Bom, Rogério, só antes mandar um beijo pra Marlene e pro Heitor, que é o filhinho dela, que fica doido aqui para participar do Lente Esportivo. Então, antes de... Não deu pra gente ler toda a participação, obrigada, viu? A gente adora essas crianças que ficam com a gente aqui, né? Agora os 2 voluntários vão se retirar, porque são os 2 que mais cuidam do cabelo, né? O Filé agora vai pintar cajuzinho, em uma semana perde a cor, volta branquinho. E o Márcio vai espetar o cabelo de novo, né, Márcio? Né? Não perde tempo, né? Mas... Obrigado pra você, boa semana aí, muito sucesso. E segunda que vem estaremos de volta. Tchau. Tá. Muito bem, gente. Nosso tempo está mega estourado, então é bem importante que eu vou dizer pra vocês. O Lente Esportiva iniciou lá em fevereiro, no dia 2, e a partir dessa semana, toda a programação do Net Cidade volta. Então, quarta-feira, temos uma nova apresentadora no Cidadania, que é a nossa amiga Sheila. Um beijo, desejo boa sorte para ela na estreia. Na quinta-feira, temos o Luiz com a Giovana, que nós já estamos acostumados com essa dupla que casou super bem aí diante do Sport 10. Então, vale a pena a gente conferir também quinta-feira. E temos também na quinta-feira os Desplugados. Então, toda a programação do Net Cidade nessas semanas de volta. Bem bacana, vale a pena conferir o trabalho de todos os nossos amigos voluntários, que a gente sempre tenta aqui de alguma forma agradecer, que são muitos e é muito bacana a gente poder contar com todos. Um beijo, até a semana que vem e fique com Deus.